Hello, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje é um vídeo sobre copy. Eu acho que é a melhor coisa que eu fico mais satisfeita em falar aqui com vocês. E revisitando algumas coisas hoje, alguns livros que eu já havia lido, eu quis trazer hoje a principal coisa que faz com que as pessoas não consigam vender o quanto elas gostariam. E o quanto elas negligenciam essa capacidade de amplificar. Quando a gente pensa em copy, existe sim uma receita de bolo que você precisa aprender para que aquilo funcione. E uma dessas 5 partes é a amplificação do problema. Muitas pessoas se apegam demais a produto. Ai, mas o meu produto é maravilhoso, a transformação dela é incrível. Mas na hora de comunicar isso através de um texto persuasivo ou de uma comunicação persuasiva, elas esquecem do principal, que é amplificar as consequências de não resolver problemas e as aspirações que eles têm para o futuro. Aspirações são desejo. Então, eu preciso amplificar as dores dele não ter aquilo e também as aspirações, que são os desejos. E isso é extremamente necessário para que as pessoas consigam. Você, através da tua copy, você tem que fazer 2 coisas. Você precisa basicamente pintar 2 futuros. O futuro positivo, ela precisa sentir, ela precisa ter um sentimento de como vai ser a vida se ela tiver aquilo. Se for possível, no meu caso, como é a vida da pessoa que pode escalar com lucro, que ela tem diferentes fontes de aquisição de cliente, que esses clientes chegam todos os dias pedindo sobre o programa, gerando oportunidade de venda, ela sente como seria fazer todo aquele valor por mês. Como ao mesmo tempo eu preciso amplificar a dor dela continuar como ela está. Quando eu pego pessoas, por exemplo, que já vendem, mas elas vendem como indicação, por exemplo, educadores financeiros, consultores, são pessoas que crescem dando muita. Crescem através da indicação, do funil de indicação. E o funil de indicação ele é uma roleta russa, porque ele depende de uma outra pessoa indicar um serviço que você faz. Não depende diretamente do quão bom você é, do quão bom você se vende. E esse A de amplificação e aspiração, ele é muito importante porque você precisa conscientizar o teu cliente do custo da decisão que ele está tomando agora. É uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, é o seguinte, que quem dorme com o problema? Quem dorme com o problema de não conseguir estar vendendo da maneira que queria hoje no digital? Sou eu ou é o meu cliente? O meu possível cliente? Normalmente é o meu possível cliente, porque senão a gente não estaria conversando. Quando eu tenho essa clareza, eu consigo utilizar a estrutura de copy para que eu consiga pintar esses 2 cenários. O cenário positivo e o cenário negativo. Só que eu preciso pintar de tal forma, gente, que a pessoa sinta, ela sinta o que é aquilo. Ela sinta na boca, ela sinta no coração, ela sinta nos ouvidos. Sentimento. É uma coisa que falta um pouquinho antes da amplificação, quando a gente pensa em estrutura de copy, a gente vai pelo primeiro P, que é pessoa. Não falo de persona, tô falando de pessoa. Por que de pessoa? Porque pessoa tem problema. Pessoa, uma pessoa tem problema. E eu só consigo. É uma frase muito boa, deixa eu pegar ela aqui para falar para vocês. É uma frase muito boa. Ela diz o seguinte, tá? Vender é essencialmente uma transferência de sentimentos. Como eu vou transferir algo que eu não tenho domínio, que eu não conheço de verdade? Por isso que muitas das pessoas, elas querem vender mais, mas elas não estão dispostas a viver o processo de se tornarem bons copywriters. Essa é que é a verdade. Então é quase como se eu estivesse querendo mergulhar, mas eu brinco no raso. Eles não querem viver o processo. Porque copy nada a ver, ela nada tem a ver com criatividade. Ela tem a ver com prática. Eu me tornei uma boa copywriter, eu me considero uma boa copywriter porque eu sinto que é isso que as pessoas compram de mim e é isso que eu fomento dentro do meu Instagram, a capacidade de um bom vendedor de se comunicar muito bem. E quando eu tenho essa clareza, quando eu sei o que as pessoas estão comprando de mim, eu consigo pintar esse cenário. E essa profundidade de copy, ela vai além do que um livrinho, ela vai além do que o ChatGPT te traz, ela é um, um conhecimento nato. Existe uma coisa, eu acredito muito que dentro desse mercado digital, de todas as habilidades que você tem, a única que você não deve negligenciar
é se tornar um bom comunicador. E por isso que quando você encontra um vendedor antigo, ele é um cara que domina qualquer coisa, porque ele tem tempo. Não é porque ele é criativo, é porque ele treinou. Ele foi uma prática exercitada por anos a fio para ele tornar a comunicação dele tão desejável. Para que quando alguém chega na loja dele para comprar um sofá, ele consiga fazer aquela pessoa levar aquele sofá. Isso não é uma coisa que tu compra, tipo um cartão de memória que tu pluga na tua cabeça. Não, isso é preciso trabalho, isso é preciso prática. E é por isso que eu tô puxando tanto o fio da meada de cópia aqui dentro desse Instagram. É necessário. Instagram não, esse YouTube. Aqui, entre todos os diferentes temas que eu quero trazer para vocês, um dos principais é comunicação, porque a comunicação ela advém a compra. A comunicação ela a copy faz parte da comunicação, tá? A copy, ela vai definir o tipo de cliente que vem, a urgência que ele tem, a capacidade financeira que ele tem e principalmente o tempo da janela de conversão. Tudo isso, quem dá o tom é a copy. Por isso que você vai pegar, às vezes, um profissional que tem anos de profissão. Ele tem várias pós, ele estudou, tem 2, 3 faculdades, mas ele vai pro Instagram e ele mia. Por quê? Porque não sabe se vender. Uma das primeiras coisas que eu faço quando um cliente meu entra comigo é comprar um livro, um dos melhores livros sobre copy. Eu indico sempre para os meus clientes quando eles se tornam meus clientes. Por quê? Porque eu preciso que ele se venda. Porque normalmente o meu cliente, ele é psicólogo, ele é terapeuta, ele é educador financeiro, ele é constelador, ele é médico. E são perfis de clientes que não aprenderam a se vender. Normalmente eles foram para a faculdade, muitos trabalharam a vida inteira para alguém, dentro de um banco, e agora eles precisam se vender, vender a capacidade deles de resolver um problema para outras pessoas. Onde eles precisam pintar o lado positivo e o negativo eles tomarem aquela decisão. Por isso que vocês vão ver sempre eu fomentar isso. Então, essa amplificação e essa aspiração são coisas que precisam fazer parte da tua comunicação hoje, independente de onde seja, certo? E era isso que eu queria trazer para vocês, para que você, quando for fazer a sua oferta, para que quando você for fazer a sua copy, você consiga transmitir para tua audiência quão ruim é ela continuar onde ela está. Ela tem que ter um sentimento. Copy é crença. Como eu adiciono uma crença na minha audiência? Primeiro eu comunico, para depois essa audiência pensar e depois ela sentir. E depois que ela sente, a crença está instalada. Então, vender para ela se torna muito mais fácil. Eu não fico implementando crença nas pessoas. Eu jogo a crença e vem os que sofrem daquela dor. E é por isso que eu consigo vender tanto com baixo investimento, certo? Era isso que eu queria trazer para vocês de uma forma mais aprofundada sobre amplificação. E nos vemos no nosso próximo encontro. Não se esqueça de dividir aqui comigo qual dificuldade que você tem em relação à amplificação e aspiração que eu mesma vou te responder para a gente melhorar isso no teu negócio. Um beijo e até a próxima.